Nós vamos destacar agora um tipo de abate que tem levado o Brasil a exportar carne bovina para 22 países, bovina de frango também. É o abate halal, uma exigência de países árabes para importar a nossa carne. Um mercado que ainda não é muito valorizado aqui no Brasil, mas que tem um potencial de crescimento no volume de exportação de até 65%. Estou aqui com o João Pedro, nosso companheiro de sempre, para falar desse assunto. Tudo bem, João? Bom dia a todos vocês, tudo bem, Dana? Qual é a diferença do abate halal para o abate convencional? Halal quer dizer permitido para o consumo, ou seja, na religião islâmica, os animais têm que ter criado, tem que ter bem-estar animal. No abate não pode misturar animais a serem abatidos com o sistema halal, com o não halal, tem que ser só, naquele momento, só os lotes voltados para o sistema halal. Você tem que ter um religioso que está acompanhando, faca bem afiada, ou seja, ele pede que Deus, Allah, proteja, etc. Então, há um rito que os árabes levam muito a sério e hoje é um mercado que o Brasil conquistou graças ao trabalho nosso. A maior parte dos frigoríficos brasileiros estão habilitados para abater no halal. Dá um pouco mais de trabalho, demora mais, cai um pouco o rendimento da indústria, porém, você tem um mercado muito grande. Nós estamos falando hoje no mundo 1 bilhão e 800 milhões de árabes que são de países árabes ou que adotam a religião muçulmana, que consomem esse tipo de carne. Assim como o judeu consome o kosher, os muçulmanos consomem animais abatidos, criados e abatidos no regime halal. O secretário executivo do Ministério, o Elmar Novak, tenta, no Oriente Médio, ampliar esse mercado. Qual a importância desse mercado para nós sendo ampliado, João? Olha, você tem naqueles países do Oriente Médio, especialmente a Arábia, hoje a Arábia é um grande cliente do Brasil. Eles estão preocupados com a questão de segurança alimentar. E o Brasil passa a ser, pela tradição, pelo número de imigrantes que nós temos aqui no Brasil, de origem árabe. Ou seja, o Brasil é um país que tem uma afinidade com eles. Nós nunca criamos problema, nunca brigamos com eles, nunca tivemos atritos. No caso da Arábia, a Arábia no passado ela chegou a se preocupar em querer produzir alimentos lá, mas eles não têm água, esse que é o grande problema. Houve uma época que eles plantaram muito trigo e os aquíferos foram esgotando. Então hoje esses países estão preocupados em criar links, criar laços com outros países que possam produzir alimentos, já que a dificuldade muito grande em termos de água. A Arábia ficou fora do mercado bovino. Lá, uns 4, 5 anos atrás, quando deu aquele problema no Paraná, um animal com sintoma... É um caso atípico. É um atípico, lógico, totalmente atípico. Doença, né? Aconteceu um caso e eles ficaram fora. Depois eles reataram as compras com o Brasil, colocando também, a exemplo da China, animais até 30 meses. Então, hoje o Brasil tem que ter um cuidado muito grande de atender essas condições, porque é um mercado que movimenta o consumo de alimentos desses países árabes 2 trilhões de dólares, ou seja, é um grande mercado. O Brasil quer passar de 6% que tem no mercado mundial de alimentos para 10%. Com certeza, esses países são alvo do nosso trabalho. O que impede hoje de nós ampliarmos esse comércio? Olha, eu acho que esse comércio vem aumentando de forma bastante dinâmica. Lógico, você tem outros concorrentes no mercado, você tem a Uruguai, tem agora a Argentina voltando ao mercado, a Austrália. O Brasil precisa vender carnes de maior valor agregado. Isso sim, nós temos que agregar valor, vender carnes tipo cortes de traseiro. Vamos pegar um exemplo, aqueles países do Golfo Pérsico lá, o Catar, Dubai, a cidade-estado, Dubai, etc. Você passa por ali 50, 60 milhões de pessoas só naquela região, é um grande centro de redistribuição de voos para toda a Ásia, etc. O Brasil teria que estar presente lá, com a churrascaria rodízio, mostrar, levantar. Infelizmente, o Brasil peca nesses aspectos. O Brasil, ele é comprado. Por que o pessoal compra a carne nossa? Compra porque é barata. Não existe lugar do mundo que o produtor receba tão pouco pela arroba como no Brasil. Nós recebemos $40 por arroba, o americano recebe 65, a Austrália 70,
E o Brasil, $40. E o quilo do frango tá um pouco mais de $1. Então, é isso aí. Não, se pegar as exportações de frango, nós estamos vendendo frango a $1.500, 1.500. Então é muito barata a nossa carne. Nós tínhamos que, além de vender quantidade e vender preço, vender qualidade, entrar nesses mercados, restaurantes, hotéis. E isso o Brasil peca, porque não há um trabalho constante de abrir esse mercado. E os árabes, com certeza, é um grande mercado. João, a Arábia Saudita, você citou, o maior cliente do Brasil nesse segmento do abate halal. Em 2017, as vendas renderam ao país mais de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. É o nosso principal cliente nesse segmento. Né? Eles compram muito, além de carne, eles compram muito açúcar e outros alimentos. Então, eles têm uma preocupação de ter um bom fornecedor, confiável. O Brasil é um bom fornecedor. Vende barato, mas é um bom fornecedor. Tá certo. Ô, João, produtos agropecuários são os principais itens das exportações para o mundo árabe. Dos 13 bilhões e 600 milhões de dólares em vendas do país, a região, a Arábia Saudita, no ano passado, os itens do agronegócio responderam por 10,4 bilhões. Tem que tratar bem desse cliente, não é? O agronegócio no Brasil é o que segura a economia brasileira. Né? Então, quando a gente vê esses números, a gente vê cada vez mais. Isso nós estamos falando para os árabes. Se nós falar para os chineses, é mais ainda. Se você olhar as exportações para a China, nós temos o volume de alimentos cresce de forma extremamente dinâmica. Ou seja, o mundo inteiro depende de que o Brasil possa aumentar a sua oferta, aumentar a sua produção. O problema nosso não é produzir. O Brasil, nosso produtor, o senhor e a senhora que estão nos assistindo, são craques no assunto. O grande problema é o governo, né? Nós já falamos muitas vezes disso. Obrigado, João. Bom trabalho, Zadá.